Tarde, licença para a gente conversar. A Fernanda adiantou um pouquinho o assunto de hoje. Isso. Vamos pensar assim no meio ambiente. Estamos na Semana do Meio Ambiente. E o que a gente no dia a dia pode e na verdade deve fazer para cuidar desse mundão tão lindo que Deus deu de presente para a gente. São coisas práticas que você pode, a partir de hoje, transformar o mundo. Isso mesmo, ações simples, mudar realmente uma chavinha, né? Para que a gente possa cuidar melhor do nosso meio ambiente, da nossa natureza. Além desse assunto, aqui no Falando Nisso, no estúdio, tem também uma variedade de coisas que a gente vai te mostrar agora. O Falando Nisso está no ar. Jovens burlam controle nas redes sociais. A vigilância aumenta, as tentativas de burlar também. Um levantamento feito pela Sala Digital da Band em parceria com o Google. Mostrou que temas, por exemplo, pesquisados, como desativar o controle dos pais, como tirar o controle dos pais do celular, cresceram até 950% em 5 anos. Por trás desses números, um alerta. Não dá para confiar apenas nas ferramentas de controle. Hoje no estúdio vamos falar de cuidados com o meio ambiente na nossa rotina que fazem a diferença. Tem destaque da web e notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho. O Falando Nisso começa agora. Então a gente começa o nosso programa sempre com uma mensagem especial, escrita especialmente para você. Nem todos pensam ou de repente sentem como você. É verdade. Saber disso evita frustrações, às vezes até expectativas infundadas, porque você fica esperando a pessoa agir como você agiria, ela não vai agir. E não é nem que ela vai agir melhor que você ou vai agir pior, ela vai agir diferente. E o mundo é feito de coisas diferentes. Que coisa boa também isso. É preciso saber aceitar para a gente não se frustrar. Sim. É isso aí, gente. Vamos falar então sobre os nossos sorteios e são novinhos para você. Vamos dar uma olhadinha no que vem por aí? Uma escova elétrica da Oral Jet, tá aí na tela para você. Presentão da Ortovip para você cuidar do seu sorriso. E tem também um mimo para o seu bichinho de estimação. Olha só, uma caixa recheada. Presente da Polipet. Todas as informações para você concorrer a esses 2 sorteios e pode participar dos 2 sorteios, não tem problema nenhum. Tá lá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. É legal, porque se você quiser participar de mais de uma vez, você pode comentar quantas vezes quiser, só tem que seguir o passo a passo que tem em cada foto certinho aqui. Foi sorteado nesse kit aqui da Ortovip, que é essa escova maravilhosa da Oral Jet. Você precisa ir na clínica, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos, até porque hoje a gente vai assistir esse processo do Dr. Otávio explicando para você como usar a escova, tá bom? Já já a gente mostra para vocês. E se você foi sorteado e ganhar esse kit aqui da Polipet, venha até nossa sede em São José dos Campos, do Colina Shopping, para retirar na TV Band Vale. Boa sorte para você que participar. E aí a gente adora quando você manda mensagem pra gente, a gente sempre tá aqui, ó, atento ao celular no nosso Zap Zap, viu? A gente vê todas as mensagens, então você pode trocar informações com a gente. Que tipo de matéria você gostaria de ver? Que tipo de assunto você quer aqui no Falando Nisso pra gente conversar ao vivo com os nossos especialistas? E aí também tem a enquete que você pode participar também pelo WhatsApp. Tá aí a pergunta de hoje. Você separa o lixo na sua casa? Hashtag sim, hashtag não. Parece uma pergunta assim tão boba e parece que a resposta é hashtag sim para tudo, mas alguns municípios, aí é uma percepção minha, tá bom? Ainda estão falhando com relação à questão da coleta seletiva, né? Da separação do lixo, do que é orgânico e do que não é orgânico e pode ser reaproveitado. Mas o bacana é você pensar aí na sua casa, você faz a sua parte, porque a gente precisa começar, cada um de nós, tá bom? Se sim, manda uma fotinho do seu lixo limpo pra gente. Quem já pediu pra você tirar foto do lixo? Só falando nisso mesmo, né? É verdade. Onde que fica? Fica na área de serviço, fica perto da pia, a gente quer saber onde você guarda esse lixo limpo, tá bom? Manda fotinho, vamos incentivar um ao outro, tá bom? Mandando perguntinha com hashtag falando nisso, a sua fotinho também, tem um par de convites do Cinemark pra você.
pode mandar comentário. É muito legal ter esse contato com vocês, porque começou domingo, dia 1º de junho, e vai até quinta-feira agora, a Semana do Meio Ambiente. Uma iniciativa realmente que visa incluir toda a sociedade, eu e você, na discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do nosso país e do mundo. Então, gente, além de empresas, indústrias que precisam seguir regras, né, de conservação do meio ambiente, nós também precisamos ter ações colaborativas no nosso dia a dia. Uma delas está ali na pergunta da enquete, né? Então, aqui no estúdio, a gente recebe o Fabiano Porto, que é mestre de biodiversidade e sustentabilidade, para nos dar várias dicas. Então, vai ser um programa muito bacana. Seja bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês. Então, o Fabiano que já é referência para a gente aqui na Band, porque ele é colunista do bandvale.com nesse assunto. Vou até mostrar para vocês, não sei se vocês sabem, gente, mas a coluna dele, vou até colocar aqui, ó, bandvale.com. Esse aqui é o nosso portal de notícias. Você descendo lá, passando por todas as notícias, ficando bem informado, tem aqui, ó, colunistas. Tem eu, tem o Nicolini e também o Fabiano. E aqui, gente, ele escreve muitas matérias interessantíssimas que realmente vão trazer para você conteúdo desse mundo que a gente precisa entender. E a primeira que eu queria comentar aqui é sobre isso, ó. A verdadeira emergência não é climática, é de consciência, que tem tudo a ver, na verdade, com o programa de hoje. O nosso objetivo aqui. Precisamos ter a consciência da necessidade desse assunto. Exato. Muito se fala, quando a gente ouve esse tema de meio ambiente, muitos mostram aquelas imagens das cidades debaixo d'água, das questões todas que estão acontecendo com o planeta, que realmente está acontecendo, nós realmente estamos vivendo num momento de emergência climática, isso realmente é sério, realmente existe. Mas a gente tem que pensar assim, o que há por trás dessa consequência? Existe os nossos hábitos. Existe a forma como a gente encara a natureza, a forma como a gente encara o nosso próprio planeta. Então, o Ailton Krenak, né, que, poxa, uma referência, né, ele tem umas falas muito provocativas e uma delas que ele diz assim, né, fala, enquanto a gente continuar tratando o planeta como recurso, nós nunca vamos tratar como parentes, né? E nós precisamos entender que a água, que a árvore, a montanha, ela faz parte de nós. As águas correm nos rios da terra, assim como o sangue corre nas nossas veias. Inclusive, é exatamente igual. Se você olha a foz de um rio, se olha as nossas veias, é igual. Se você olha as árvores e os nossos brônquios pulmonares, é igual. Então, existe essa similaridade entre a vida do externo e a vida do interno. Enquanto a gente não perceber que a natureza somos nós mesmos, a gente sempre vai reproduzir insustentabilidade e impacto. Então, por isso que eu disse que a verdadeira emergência não é a climática, ela é só uma consequência da grave falha de consciência que a gente tem perante o planeta. A gente mostra mais um pouquinho da coluna aqui da Bandvale, bandvale.com, do Fabiano, e aqui ele traz um outro assunto. Vamos explicar primeiramente, né, o que é sustentabilidade, e também existe uma sigla bem conhecida nesse assunto, que é a ESG. Perfeito. Vamos lá. Sustentabilidade é o que há de mais clássico no entendimento desse tema. Isso nasceu na década de 80 pela ONU, onde ele trouxe as dimensões da sustentabilidade. A base conceitual da sustentabilidade é assim: nós vamos utilizar os recursos naturais, aí novamente entrando nesse termo que está equivocado, mas vamos usar ele, que ele é utilizado. Nós vamos utilizar os recursos naturais de modo a não prejudicar as futuras gerações. Então nós vamos garantir que os nossos filhos vão ter o mesmo planeta com os recursos, água, que nós tivemos. E aí a pergunta, você está nos ouvindo, é assim, né? Não é. Então os nossos filhos, nossos netos já vão herdar um planeta completamente diferente do que os nossos avós e pais viveram. Então não está sendo sustentável. A sustentabilidade, ele tem 3 tripés que dizem, que é a dimensão social, que engloba os seres humanos, a ação ambiental, que engloba a natureza, e a ação econômica, que engloba essa questão de, poxa, eu tenho que também ter viabilidade econômica para isso, porque senão eu não consigo realizar essas ações, né? Então, essa é a sustentabilidade. Então, garantir que as futuras gerações tenham, e essa dimensão econômica, social e ambiental. Já o ESG foi uma coisa mais nova, que surgiu pela primeira vez no relatório da ONU em 2005, onde ele estudou que as empresas que se preocupavam com a questão ambiental, social e de governança tinham mais retorno financeiro e mais lucratividade.
E aí veio então essa questão do ESG, que significa, é uma sigla em inglês, que o E significa environment, que é um negócio que quase dobra a língua, né? Vou falar, então environment, que é meio ambiente, social, que é social, e governance, que é governança. Então é ambiental, social e governança. E ela está relacionada mais com empresas. A gente viu isso muito na pandemia crescendo, porque surgiu essa consciência do tipo, nós não podemos ter empresas que fiquem só lucrando e não cuidem do planeta. Então, como a gente faz as empresas se preocuparem? E aí veio o ESG. Então, hoje empresas do mundo inteiro estão olhando mais para isso, como nós olhamos o ambiental, a água que a gente usa, a energia que a gente usa, os recursos naturais, as emissões de gases, como que a gente olha o social, a comunidade do entorno, saúde mental, benefícios para os funcionários, toda essa parte, e a parte de governança, né? Compliance, como que a gente cuida da empresa, transparência. Então, esses elementos, eles se convergem no ESG, né? Que legal, né, gente? Olha, não esqueça de participar com a gente, mandando perguntinha ou comentário sobre o assunto, com o hashtag falando nisso para participar do sorteio. E a gente ama esse contato com vocês. A gente já coloca nesse primeiro bloco, então, uma participação até para valorizar a sua companhia, que para a gente é tão importante. Vamos colocar, então, na tela, por favor? Qual que é a primeira participação da Larissa? Ela diz que sim. Aqui separamos o reciclável, porém na rua de casa não passa mais o caminhão para a coleta, somente do orgânico comum. Eu acho legal, Larissa, você mandar a informação para a gente, porque o nosso jornalismo pode entrar em contato com a prefeitura. Em Jacareí. Em Jacareí. Para cobrar, então, a prefeitura e entender essa posição deles. Porque, como a Águida falou, tem que ter a parte deles também. Cada um faz a sua. Você está fazendo a sua. Mas se a prefeitura não engajar, aí nada de vale também, tá? Que nem a Larissa, manda pra gente participação com o hashtag falando nisso. No próximo bloco a gente já vem com a sua perguntinha. Isso, não esqueça, tá? De colocar, porque a gente vai fazer o sorteio no final do programa, no último bloco do Falando Nisso. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vou falar sobre uma campanha arrecada computadores para alunos em situação de vulnerabilidade econômica. Olha que ação bacana. Muito legal, né, amiga? Então, o Luiz Eugênio Silva vai comentar com a gente quem pode fazer parte desse movimento, que com certeza o nosso grupo aqui apoia. Eugênio, boa tarde. Boa tarde para você também, Lucas, Águida, todos que nos acompanham no Falando Nisso. Lucas, Águida, cada uma dessas mãozinhas aqui na parede é de um aluno, uma aluna que foram aprovados aqui nos cursos preparatórios do CASD e do CASDinho aqui em São José dos Campos. E olha só, são muitas mãos. Olha só, os cursos são muitos também. E essas pessoas, para conseguirem ser aprovados nesses cursos, para ter tantas mãos na parede que cobrem todo o prédio aqui, eles precisaram estudar bastante. E nem todos os alunos têm uma condição de ter um computador em casa. Então essa campanha, muitas daquelas mãozinhas que estão na parede são de alunos que receberam computadores doados para conseguirem estudar. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse trabalho aqui em São José dos Campos, gente. Olha só, esses computadores aqui, todos eles foram doados para os alunos do CASD e do CASDinho. Esses aqui foram usados por alguns alunos, terminaram de estudar, passaram nos cursos e doaram de volta. Mas todo mundo pode participar, inclusive as empresas. Aquela empresa que faz aquela troca de máquinas de computadores, tem empresas que trocam todos os anos, né? Bancos, por exemplo, eles podem doar, e não são só notebooks, também são aqueles desktops, são os computadores que se usa em casa. Os desktops são melhores porque o pessoal pode levar para qualquer lugar, pode trazer para a escola, estudar em casa, mas o que importa é ter uma máquina para poder estudar, e ajudou muita gente. Esse projeto começou durante a pandemia, que o pessoal estava ficando em casa, as unidades de educação fecharam, então eles criaram, né, o instituto ali, a associação Invoz, que a gente está vendo no fundo, associação com o CASD também. Esses computadores, quando chegam aqui, eles são totalmente reconfigurados, tudo que tem na memória deles é limpo, então quem doa um computador não precisa se preocupar com dados sendo vazados, por exemplo, porque tudo é limpo, os HDs são zerados, e todos eles têm instalado um sistema operacional novo, que é o Linux, que é gratuito. Ou seja, o aluno não precisa se preocupar em renovação de licenças, por exemplo, porque todos eles vão estar com o sistema operacional gratuito. E para doar é fácil. Você que tem um computador em casa que não está usando mais, quanto mais novo o computador, melhor. Mas se você tem um computador que não está sendo usado e que ainda funciona, que pode ajudar uma pessoa a estudar bacana, é só vir no CASD, em São José dos Campos. A gente vai passar os detalhes sobre essa doação também no nosso portal bandvale.com, telefone, inclusive, para o pessoal ligar. Eles até buscam um computador em casa, dependendo de como for. E essas máquinas, elas vão para os estudantes poderem passar nos cursos, nos cursinhos e poderem ter uma vida diferente, uma vida melhor
e colocar a mão lá na parede também. Lucas, Águida? Desculpa. Olha, a gente está aqui brincando aqui que às vezes o computador fica pegando poeira em casa. É isso aí. E a gente acaba não usando. Imagina uma criança poder ter acesso à internet para estudar, para descobrir o mundo também com coisas boas. Que legal, viu, Eugênio? E você também, a sua destreza no link é maravilhosa. A gente é fã seu, meu amigo. Uma boa tarde para você, um bom trabalho. Tchau, Eugênio. Olha, daqui a pouquinho a gente volta mostrando sua participação, falando sobre a Semana do Meio Ambiente. Tem também o Dr. Otávio Fonseca, direto da Ortovip. Vamos ver. Hoje começa a inscrição para a sua participação para o sorteio da escova Oraljet para o mês de junho. E falando nisso, vamos ver como foi a entrega para a sortuda que já levou a escova Oraljet e as orientações que nós passamos para ela aqui na Clínica Ortovip. Não perca daqui a pouco no programa Falando Nisso. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Seguro Viagem Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Açaí, preço baixo Açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. Oh my God! São João é arraiar até o sol raiar. Venha pro Açaí aproveitar. Com comida e ofertas noite e dia. Muita variedade e economia. A festa do modão é sempre São João. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. De volta, imagem de Aparecida, bem nublado por lá, viu? Sem previsão de chuva para hoje, o sol até aparece entre nuvens, máxima de 25 graus, neste momento 24 graus. Para amanhã o sol aparece em Aparecida, tanto que a máxima sobe aí para 27, depois 28 graus. Obrigado pela sua companhia. Que delícia, viu? A gente saber que você é de Aparecida, curte o programa e está aqui com a gente. Bom, vamos acompanhar a entrega do prêmio que a gente sorteou no mês passado do Ortovip, aquela escova elétrica chiquérrima. Olha que legal. Luciana veio buscar o lindo presente que ela ganhou, que é uma escova ultrassônica da Oraljet. Ela foi a sorteada do mês de abril. E aí, Luciana, você assiste sempre o programa Falando Nisso? Assisto, vejo as dicas que o senhor dá. É mesmo? O sucesso que tem com as pessoas, né, que fazem ter um novo sorriso. Exatamente. Pela Ortovip. Bacana, bem bacana isso, tá? Então, é você que gostaria de ganhar, porque é um belo de um presente isso aqui, tá bem? A empresa Oraljet está nos proporcionando esse lindo presente. Participe do programa Falando Nisso, né? Assista e participe, né? Porque se você não assistir, você não vai poder participar, ok? Vamos ver então qual é o presente que ela ganhou. Vamos lá, Lu? Vamos lá? Dentro do pacote de presente, no presente, né, veio uma pasta dentária da Odomed. Ela não contém álcool, não contém açúcar e não contém flúor, que para pacientes adultos eu indico pastas que não contêm flúor. E também o antisséptico bucal, com as mesmas características da Odomed, que também é bem bacana e ajuda no combate à placa bacteriana. A escovação deve ser feita como se tivesse uma escovação normal. Certo. Você vai fazer o movimento, né? O movimento ele
você faz o movimento normal de vai e vem, e observe que o ultrassom que vai limpando a superfície do dente. Certo. Tá? É bom sempre ter uma sequência. Você vem da direita por fora, vai totalmente até lá, volta por baixo, certo? Sempre movimentos curtos, vem fazendo o movimento. Né? Aqui na frente você faz o movimento, a parte de dentro dos dentes inferiores e depois a superfície oclusal. É só fazer os movimentos curtos, não fazer aqueles movimentos longos, porque senão você não deixa a vibração remover a placa bacteriana, entendeu? E os restos alimentares. Aí você faz esses movimentos curtos. É rápido, tá? Não precisa muito, né? Nós com a manual fazíamos 20 vezes esse movimento, né? Que era movimento assim, enfim. Não há muita necessidade com esse tipo de equipamento, não. Estamos aqui com a Luciana, entregando o prêmio que ela ganhou na Band, no sorteio da Band. Ela assiste o programa Falando Nisso e participa dos sorteios que nós, em conjunto com a Aerojet, podemos proporcionar para aquelas pessoas que assistem o programa Falando Nisso. E se você quer participar para o próximo sorteio, não perca a oportunidade. Desejo a todos uma excelente semana, saúde e paz. E olha, esse mês tem mais uma escova que a gente vai sortear aqui, um presentão da Ortovip, então aproveite, porque vale muito a pena e você viu. Aqui no estúdio, então, a nossa conversa, a gente segue falando sobre o meio ambiente. Você pode responder uma pergunta da enquete que a gente fez para saber como você faz com o seu lixo. Na tela, por favor. Hashtag sim, hashtag não. Você separa o lixo aí na sua casa? Você pode colocar, então, a sua opinião pelo nosso WhatsApp, 99716-7989. No próximo bloco, a gente já dá uma olhada em como está essa enquete. O meu é hashtag sim. Eu separo e ainda bem que onde eu moro, a coleta passa certinho, seletivo. Um assunto importante que a gente faz o convite para você tirar foto do seu lixo limpo. Vou chamar de lixo limpo aqui, tá bom? Que é como a gente chama em casa. Lixo seco, né? Tem gente que fala assim também. Eu chamo de lixo limpo lá em casa. Então, pega esse lixinho limpo, tira uma foto e manda pra gente com hashtag Falando Nisso. Você concorre a um par de convites, tá bom? Pro Cinemark. É um incentivo, na verdade, né? Para você, junto com a gente, pensar no meio ambiente. No estúdio, a gente está recebendo aqui ele que é mestre em biodiversidade e sustentabilidade, o Fabiano Porto, respondendo perguntinhas do dia a dia e também perguntas que a gente gravou direto do Açaí Colinas com o Gustavo Bossolani. Vamos lá. Aqui com a Valquíria no Açaí Colinas. Valquíria, diz para mim, para você, quais as principais atitudes que as pessoas podem fazer para melhorar o nosso meio ambiente? Então, tentar controlar a parte do lixo, acho que isso no Brasil começou, mas ainda é muito difícil, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu tento, mas eu acho que eu nem faço tão correto. Mas também eu acho que a gente não pode ficar maluco com isso, eu acho que a gente tem que controlar, mas sem ser chato. Porque eu acho que hoje em dia as pessoas começam a ficar tão focadas em tanta coisa que acabam sendo chatas em um controle que infelizmente não, né, é difícil. Vamos entender no estúdio então na prática, no dia a dia. Quais são as principais dicas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar o meio ambiente? Muito bacana, pergunta muito legal para todo mundo que quer tangibilizar, né, o que a gente faz no dia a dia. Então, vamos refletir assim, no nosso dia a dia a gente tem que se vestir, a gente tem que se transportar, a gente tem que se alimentar e a gente gera resíduos com isso, né? Cada etapa dessa da nossa vida, a gente pode ter atitudes que tornam a nossa vida mais sustentável. Então, desde a roupa que nós escolhemos para comprar, a gente tem que questionar se aquela roupinha que você paga R$19, ela nova, se no final das contas não está explorando alguém que está tendo que trabalhar quase análogo à escravidão. Isso acontece muito, a gente tem visto muito isso. Isso também é sustentabilidade, lembra que a gente falou a dimensão social da sustentabilidade. Na parte do transporte, se eu posso, por exemplo, colocar um combustível que não é a gasolina, então tem o etanol, também é uma forma de redução. Se eu posso usar o transporte público, se eu tenho condições, de repente, de ter um carro elétrico, né, que a gente sabe que ainda é muito caro. Só que a grande questão entra na parte do consumo e da geração de resíduos, né? Isso talvez seja uma das formas mais simples que a gente possa e mais efetivas de atuar, que é, eu estou gerando o meu resíduo. Meu resíduo pode ser o úmido, que é aquele orgânico, ou o seco, que é o que você chamou do limpo, né? Que muita gente ainda joga sujo, né? Que é mesmo cheio de comida. Isso vai parar na mão de associações de catadores, de recicladores de lixo, e aquele seu
aquele resto de comida vai acabar na mão das pessoas. Se você joga um lixo orgânico no reciclável, aquilo vai cair na mão das pessoas reais, mães de família, pais de famílias que estão lá lidando com um monte de papel higiênico que você jogou no meio do reciclável. Infelizmente isso acontece muito. Então, separar o lixo é talvez a coisa mais básica, mais essencial que a gente pode fazer. A gente estava até brincando aqui que isso já é um hábito na vida, né? E eu, por exemplo, não consigo jogar uma coxinha de frango no meio de uma latinha. Sabe, assim, não dá. Isso são hábitos que a gente tem que ajudar nas festas das nossas famílias. Eu sempre fui o que chegou na festa e falou, pô, mas cadê aqui a lixeirinha de reciclável? Eu sempre ia lá e levava uma lixeirinha do lado. Então, isso é muito importante. A gente separar o lixo é fundamental, porque a gente está evitando uma coisa contaminante, evitando de pressionar os aterros sanitários e ainda gerando renda para as pessoas, né? Porque isso vai depois para a reciclagem. Vamos então às participações e falando sobre reciclagem, a Sueli, que é de Tremembé, deixou ali o recadinho dela e até uma foto. Valeu, viu, Sueli? Você pode fazer assim também, você que está vendo o programa. E ela escreveu o seguinte: esse é o de plástico. A Prefeitura de Tremembé, onde moro, não tem coleta seletiva. Nossa. Os catadores não passam mais, desde que mudaram o horário do lixeiro para noite. Então, levo na usina de reciclagem, ou seja, ela já está fazendo a parte dela 2 vezes. É verdade. Separando o lixo e levando no local correto, já que, segundo a Sueli, lá em Tremembé, não está tendo aí a coleta seletiva. Olha, no próximo bloco a gente volta com mais participação. Pode mandar que a gente vai focar em vocês, tá bom? Para mostrar, até incentivar toda a iniciativa, agora com o Júnior Bianchini. Vamos comentar o que está sendo falado na internet. E essa festinha deu o que falar, meu amigo? Boa tarde. Deu o que falar. Tudo bem, Lucas? Águida, boa tarde para você. Boa tarde. O assunto do momento, há uns dias atrás, foram os pais, né? Zé Felipe e Virgínia. Agora o assunto é a filha. A mais velha deles, com 4 aninhos. Maria Alice teve a festa de aniversário da Maria Alice ontem. E alguns assuntos polêmicos em volta polêmicos? dessa festa. Nossa, eu só vi a decoração que estava muito linda. Gente, parece um cenário de programa de televisão. Não, e tem anjinhos na decoração, parece. Por que é? O tema da festa é o céu de Maria Alice. Por isso que tem todo esse toque angelical. Quanta bexiga. Lindo, né? Nossa, é demais de lindo. Mas um detalhe que chamou a atenção foi as roupas deles, né? E o preço das roupas, principalmente. Por exemplo, as roupas elas foram feitas por um estilista. O estilista se chama Jadson Júnior. A marca é La Infância e avaliadas, mais ou menos, a roupa dos 3 em R$60 mil. Caríssima roupa, mas tava linda, viu? Muito bonitas as roupas deles. Por que é tão caro assim? A Maria Alice ela foi com um vestido inteiro de seda, seda pura, seda de verdade mesmo. E tinha umas asinhas que ela mesma pediu, eu quero umas asinhas no meu vestido. Bonitinho, né? A Maria Flor também foi com um vestidinho de seda, seda pura, seda verdadeira. Criança de seda, gente. E o mais novo, desfia tudo. O mais novo, José Leonardo, ele foi com um short e uma camiseta de algodão egípcio. Não falou daqui. De algodão egípcio, a camiseta e também seda. Então, assim, roupas muito bonitas. Eu achei de muito bom gosto. Tá? Muito caro também, né? Claro, meu Deus. Só que, assim, as pessoas elogiaram as roupas. Sabe o que falaram? Falaram assim, olha, pelo menos estão vestidos como crianças. Isso é verdade, sim. Muito bonita. A Virgínia também achei muito elegante. Bonita essa roupa dela. Tá muito Parece bonita. uma nuvem, né? Acho que ela foi da decoração. Realmente, eles estão lindíssimos. Muito bom gosto. Caro, mas enfim, dinheiro dela, né, gente? Pois é. E ainda falando da festa, teve polêmica envolvendo também a festa. Porque vários convidados, a festa foi ontem, vários convidados ali, uma proibição, não podia levar celular. O celular estava proibido lá. Que bom. Por quê? Para curtir ali um momento. Para aproveitar a festa. Mas o que chamou a atenção é que falaram, uma repórter, ela se chama Jussara Ávila, ela afirmou que os funcionários que estavam ali, se quisessem comer, eles tinham que pagar pela comida ali. Pagar uma quantia para poder comer, usufruir da festa. Então isso chamou muita atenção. Falei, nossa, como assim, gente? Funcionários? Mas eles iam comer comida da festa? Da festa, mas participar da festa ali. Não, mas posso agora, eu acho assim, eles estão ali para trabalhar.
né? Independente se é uma festa, uma mega festa de uma influenciadora ou se é uma festa simples. Então, eu entendo que o horário de almoço ele pode tirar antes ou depois, não durante a festa. Mas será que também o buffet não ia dar comida para eles, gente? Porque às vezes tem a comida que é feita para os funcionários também, né? Tem. Em buffet. Depois até eu sei que come bastante, né? A gente fala o que sobra, porque é até feio de falar, mas isso acontece. Mas será que eles colocam a mais, né? Uma gordurinha a mais. Mas será que eles iam também preparar uma comida para os funcionários? Achei estranho esse buffet exigir isso. Mas foi o buffet ou foi a Virgínia que exigiu isso? Você sabe? Então, a assessoria até comentou isso. A assessoria do Zé Felipe da Virgínia falou que essa informação é falsa, que não teve isso. Mas a Virgínia disse, a assessoria disse que quem estava cuidando ali dos núcleos das festas foram os organizadores. E fizeram os contratos. Então, assim, talvez... Pode ser que seja uma regra. Não saiba. Que ela não saiba. É muita gente para dar conta também, né, gente? Eu acho que tem que dar o que comer para as pessoas trabalharem, com certeza. Saco vazio não para em pé, né? Só que também vai saber, se eles serviram caviar, se a roupa foi 60 mil, o que o povo comeu nessa festa, gente? Pois é. O bebeu, né? Bebeu. Só essa roupa resolveria a minha vida, gente. Nossa, com certeza. Bom, 14h estou na Nativa, quero convidar todo mundo para acompanhar lá comigo. E vai ter muito bate-papo legal, prêmios, e eu espero vocês lá. Amanhã eu volto aqui. Legal. Bom? Vamos para o intervalo, gente? Daqui a pouquinho, então, tem as notícias da nossa região com a Band Vale FM, a Carol Serra. E mais, pode participar junto com a gente, estamos falando sobre a Semana de Meio Ambiente. E aí, tá fazendo a sua parte? A gente volta já já. Amor equilibra. Junte R$600 em compras, troque por um kit aromático e concorra a 5 pares de iPhone 16. Até 15 de junho no Vale Sul Shopping. Band Vale FM 102,9. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Voltamos ao vivo mostrando a praia de Massaguaçu, em Caraguatatuba, em tons de cinza. Cadê o sol, minha gente? Não vai aparecer, pelo menos nem hoje. Amanhã, pelo que a gente está vendo aqui, deve aparecer, viu? O sol em Caraguatatuba. Neste momento, fazendo 25 graus de temperatura. Para amanhã, os termômetros sobem um tiquinho. 28 graus de máxima, e aí a condição do tempo muda, deve abrir e aparecer o sol. Mas para hoje, olha, não espere você nem fazendo a dança do sol, ele não vai aparecer. É o que tem, gente. Mas o litoral é lindo, né? Nublado ou com sol, a energia que o litoral traz pra gente é indescritível mesmo. Voltando para cá, e hoje falando sobre meio ambiente, você pode responder a pergunta da nossa enquete. Será que já vai dar para ver a parcial da pergunta de hoje? Você pode respondê-la pelo WhatsApp, 997 16 7989. Você separa o lixo aí na sua casa, reciclado, do lixo orgânico? Vamos lá ver? Olha que legal, 92%, quase 93%, dizendo que sim, uma minoria dizendo que não, mas é aquela história, né? Nos 2 primeiros depoimentos que a gente já compartilhou aqui, as pessoas fazem a separação, o problema é o destino, que não está chegando onde deve chegar. Só não vai deixar de fazer por causa disso, viu, gente? Porque você já está fazendo certo e a gente parabeniza muito você, tá bom? Aqui no estúdio a gente está recebendo o mestre em Biodiversidade e Sustentabilidade, o Fabiano Porto. Manda sua perguntinha, a gente já entra nesse bloco com a sua participação, com o hashtag Falando Nisso, para concorrer um par de convites para o Cinemark, tá bom? Você concorre no próximo bloco, já no final do programa. A gente vai conversar agora direto com o Açaí, com o Gustavo Bussolani, com uma perguntinha que tem a ver com essa enquete também.
Aqui com a Ana Cláudia no Açaí Colinas para perguntar para ela, Ana Cláudia, você separa na sua casa o seu lixo? Sim, eu faço a separação, coloco em sacos diferentes, né? E daí é por conta lá do carro do lixo que ele passa e já leva tudo, mas não tem essa coleta assim seletiva de caminhões diferentes. Entendi. Vamos entender então qual que é o correto. A gente tem que separar em reciclável, orgânico. O que a gente consegue fazer dentro da nossa casa? Perfeito. Bom, o importante é que a gente tenha essa percepção assim do que é uma coisa fácil para a gente entender. É o lixo úmido e o lixo seco, né? Tudo que é úmido, ou seja, resto de alimento, carnes, tudo que veio ali de alguma forma da cozinha ou da alimentação, ele é considerado o resíduo orgânico, né? E tudo que vem de embalagens, alumínio, outros objetos que a gente utiliza, vai para o reciclável. Mas isso prega peças também, né? Porque nós temos vários tipos de materiais no dia a dia, tipo a esponja, por exemplo, para lavar a louça, que ela não é reciclável, né? Então, infelizmente, ela muitas vezes acaba onde? No mesmo local do lixo orgânico, nos aterros sanitários. E em alguns casos no Brasil a gente ainda tem o lixão, né? Que é aquele lixão a céu aberto que já deveria ter acabado, mas a gente ainda tem no país. Então, alguns desses elementos, eles não podem ser recicláveis, como aquele espelho de tomada, né, que a gente vai até mostrar aqui também, ele não é reciclável. Então, tem alguns elementos no nosso dia a dia que, mesmo que seja seco, mesmo que você olhe e fale, nossa, parece que isso é reciclável, ele não é. Mas você pode continuar jogando ele no lixo reciclável, porque isso vai para as cooperativas, onde tem umas esteiras, assim, onde eles fazem essa separação. Então, eles vão fazer a destinação correta desses materiais. Bom, agora a gente vai a mais participações. Pode colocar na tela a participação da Rose e você pode fazer como a Rose, deixar o seu depoimento. Dá para colocar também hashtag falando nisso, porque a gente vai sortear um par de convites para o cinema, tá bom? Aí ela colocou o seguinte, sim, estão acabando com o nosso planeta por causa da ganância, por dinheiro, camada de ozônio aos poucos se desfazendo com a queima de combustível fóssil. A Rose mandou a opinião dela, ela é de Pindamonhangaba. Obrigado, Rose, um beijo para você e todo mundo de Pinda. Olha só a fotinho que a gente está pedindo para vocês. Na minha casa é separado, o orgânico do reciclado. O Ulisses mandou para gente. Obrigado, viu, Ulisses? Valeu mesmo. Mais participações? Carlão, de São José. Realmente, a flatulência dos gados contribui com o efeito estufa? Se sim, como resolver? Isso é verdade ou é mito? Gente, flatulência é pum, tá bom? Soltou pum. O mais incrível que seja é que sim, tem sim um fundamento científico por trás disso, porque o que acontece? O pum, digamos, do gado, ele solta um composto que é muito pior do que o gás carbônico que sai nos carros, que é o metano. O gás metano, ele é mais de 10 vezes pior do que cada molécula de CO2, que seria o que sai do escapamento do carro da maioria das indústrias, né? E quando tem o desmatamento também, aquela árvore cai e aquele carbono que estava no caule da árvore, por isso que a gente fala que a árvore absorve carbono, que a gente fala crédito de carbono, por quê? Porque conforme a árvore cresce, o que a árvore cresce? Ela, na verdade, ela está pegando o carbono do ar e colocando no seu tronco, colocando na sua estrutura. Então, ela está armazenando o carbono no seu tronco. Quando ela cai, ela se decompõe e aquilo vai para a atmosfera. Por isso que o Brasil, uma das maiores fontes de emissão de gás de efeito estufa é do desmatamento, que é aquela coisa caída ali. Inclusive, uma das colunas para a Band eu falei, por exemplo, do uso do correntão, né? Que você passa com 2 tratores derrubando a floresta em alta velocidade. Isso gera uma grande emissão de carbono. A flatulência do gado, por que ela é um certo problema? Porque a gente tem muito gado. Então é muito gado. Então você vai juntando um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, ao longo de uma semana, de um mês, de um ano, é muito gás metano. Lembrando também que esse aumento de gado, gente, no nosso país é porque a gente quer comer muita carne, a gente quer beber muito leite. Então toda essa questão, como você já falou, de sustentabilidade, envolve os nossos hábitos também, que a gente precisa questionar, tá bom? Olha que interessante, no Google a gente procurou saber o que as pessoas mais pesquisam daquilo que é reciclável ou não. Então, na tela, por favor, a gente fez até uma listinha aqui. É reciclável. E tem aqui, ó, isopor, vidro. Para facilitar para você em casa, rapidamente, a gente vai trazer para vocês, então, aquilo que é e não é. Vou voltar aqui. Pode voltar aqui para mim, por favor? Que não está aqui na pasta que eu queria mostrar para vocês. Aí eu mostro agora, então, para vocês também participarem. Mas muita coisa que a gente acha que é,
Não é. Que nem os plásticos, olha só. Os plásticos recicláveis, garrafa, embalagem PET, sacolas, brinquedos, tampas. E aí os não recicláveis, a esponja, como você falou, o isopor. Vamos falar do isopor, que é algo que a gente usa bastante. O que a gente faz com o isopor, Fabiano? Certo, o isopor é um caso bem interessante. Olha só, ele até é reciclável, mas ele não é reciclado. Daí você fala, mas como assim? O que está acontecendo? É porque por trás, lembra que a gente falou da sustentabilidade, tem uma questão econômica? O que acontece é que o isopor ele é tão barato para ser produzido que não vale a pena economicamente reciclar ele. Então, infelizmente, aqueles monte de embalagem, de marmita que a gente deve produzir, fica pensando no Brasil, quantas marmitas de isopor todos os dias a gente não deve receber. Isso até poderia ser reciclável, mas ele não é reciclado, porque é muito mais barato você comprar um novo do que você descontaminar e reciclar tudo. Então, essa complexidade dos resíduos, né? E é por isso que eu, pessoalmente, sempre digo, o problema não está no canudinho plástico, no copo de plástico. O problema está nos materiais que são feitos essas questões. Nós já temos, né, ali no Instituto de Regeneração Global, a gente tem a Biblioteca de Soluções, a gente tem várias iniciativas de plástico que se dissolve, plástico que realmente ele se torna inerte no meio. Então o problema não é necessariamente o uso do canudinho e do copo, é a gente pressionar políticas públicas e indústrias que produzam com material mais sustentável de fato. Então essa que é a complexidade dos resíduos também. Daqui a pouquinho você vai poder participar mais com a gente, colocando hashtag falando nisso, deixando seu depoimento, deixando sua pergunta também. O Fabiano está aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas sobre as questões do meio ambiente, tá bom? No próximo bloco. Porque agora a gente vai conversar ao vivo com a Carol Serra. Ela vai trazer um dos destaques do jornalismo pela Band Vale FM. Oi, Carol, boa tarde. Quero saber o seguinte, e aí, na sua casa, você consegue fazer a separação do lixo? Consigo. Eu sou muito chata com isso lá em casa. A gente sempre faz. Esses dias eu fui numa padaria que eles me entregaram o pratinho de isopor. E eu fui lá, eu falei assim, mas por que vocês usam isopor? Ele, quando ele é queimado, ele solta gases, isso não é legal. Então eu sou super da movimentação aí pra gente saber direitinho o que a gente faz com o nosso lixo. Isso aí. Perfeito, parabéns. O que você traz de destaque pra gente? Bom, hoje eu quero falar, primeiro boa tarde para vocês, né, a Águida, Lucas, o Fabiano que tá aí, também para todo mundo que acompanha o programa. Hoje eu vou falar que está frio e uma notícia também um pouquinho chata, a gente vai ter que começar a diminuir os nossos banhos quentinhos. Isso porque o mês de junho começa com uma conta de luz mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária da cor vermelha patamar 1 vai estar mais cara e já entra em vigor durante esse mês. Com isso, a conta de luz vai ter uma cobrança adicional, gente, de R$ 44,63 por megawatt-hora, ou de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha foi colocada em vigor por conta do custo de geração de energia elétrica, que subiu em decorrência da diminuição do nível das hidrelétricas. A bandeira vermelha também serve como uma forma de conscientização ao consumidor para que a gente tenha um uso mais responsável da nossa luz. E para economizar, a gente já sabe, né? A gente precisa manter os eletrodomésticos fora da tomada, se a gente não está usando, desligar as lâmpadas quando a gente não está naquele cômodo e reduzir o tempo de banho. Isso talvez seja o mais difícil, porque a gente está passando, né, por um período de friozinho. E também, se você não quer deixar de tomar aquele banho bem quentinho, pode colocar ele no morno, que assim você vai se esquentar, mas vai gastar um pouquinho menos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Carol, pelas informações. A gente agradece e parabéns pela sua atitude pelo meio ambiente também. Daqui a pouquinho, então, a gente volta falando mais sobre atitudes para preservar o meio ambiente e tem ainda a sua participação. Até já. Especial de junho do Vale Cap, meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil só no quarto sorteio, é pra ajeitar a vida. Compre já o seu Vale Cap e concorra a R$500 mil, realize seus sonhos. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro 20 mil, no Super Giro 30 prêmios de R$2.000 e no quarto sorteio R$500 mil, isso mesmo, 500 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein?
Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Que inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. Entra dentro do meu peito, leva um som. Onde você tava esse tempo todo? Hoje eu sou outro. Nativa. De volta, São José dos Campos, neste momento 22 graus, sol entre nuvens, sem previsão de chuva para hoje e também para amanhã, que o sol abre bastante, 26 graus a máxima. Um beijo para você aqui da cidade, porque agora tem música no programa. A dupla Gustavo e Matheus se prepara para gravar um DVD. Boa tarde, meninos, que bom ter vocês aqui. Muito boa tarde toda a galera de casa que está assistindo. Pra gente é um prazer estar aqui batendo esse papo e falando desse projeto que a gente sonhou tanto e graças a Deus vai acontecer amanhã aqui em São José dos Campos, né, parceiro? Muito boa tarde a todos os telespectadores. A gente está feliz, inclusive, que vocês falando aí que o tempo vai estar bom. Oba! Então a gente ficou mais feliz ainda agora. Que é para animar mais ainda, né, mais gente? ainda. Ó, seguinte, amanhã, 8 horas da noite, no Rancho Eldorado, em São José dos Campos. A gente quer saber como que tá o coração para esse dia que vai ser muito especial e caloroso, né? Pensa numa ansiedade que a gente tá... Como eu falei antes, é o momento que a gente mais sonhou na nossa vida, o primeiro DVD. E aqui em São José é uma cidade que abraçou a gente desde o começo da nossa carreira. No rancho, ao vivo no rancho, que mostra muito a nossa identidade, os modão que a gente sempre cantou, a gente vai fazer também. Então, mostra o melhor do Gustavo e Matheus nesse projeto, né, parceiro? É isso aí, vai ser um repertório praticamente inédito. Tem algumas regravações também que a galera já conhece, então vai ser um repertório variado, vai ter modão pro meio, vai ser bem legal. E a gente está muito ansioso, muito feliz com tudo isso que está acontecendo. E já agradecer essa cidade maravilhosa, São José. E a gente decidiu fazer São José justamente pela recepção que a gente sempre teve aqui na cidade. E é claro que vocês vão ter que cantar, porque eu sei que ensaiadinho já tá tudo. Já tá tudo preparado e tinindo, né? Vamos cantar então pra gente um pouquinho? Simbora. Vamos fazer uma música, Coração Vagabundo, que abriu as portas pra dupla e a gente vai regravar no nosso DVD. Então vamos, Coração Vagabundo assim. Coração vagabundo que cê foi fazer, tirou minha alegria, meu jeito de ser. Coração vagabundo que cê foi fazer, deixou razão pra trás em troca de prazer. Coração vagabundo, olha o que você fez, foi querer ter demais e ganhou 2 vezes. Achou que era bonito e tudo normal, mas tudo que começa errado um dia acaba mal, sempre acaba mal. Ô, Coração Vagabundo. Que delícia! Olha, para você que quer segui-los na rede social, vamos colocar na tela Gustavo e Matheus, tá bom? Tá aí o Instagram dos meninos e, inclusive, o show de amanhã. Ao vivo no Rancho, em São José dos Campos, às 8 horas da noite, tá bom? A partir das 8 horas da noite. Parabéns, meninos, pelo trabalho. Demais, a gente agradece. A galera acompanha nosso Instagram, tá todas as informações lá certinho. Ao vivo no Rancho, amanhã a partir das 8 horas da noite. A gente espera você lá com a gente. Parabéns pela conquista, gente. Muito Valeu obrigado. pela presença aqui mesmo. Estarão na Nativa, às 2 horas da tarde. Pode sintonizar a 975 para você ouvir um pouquinho mais dos músicos cantando ao vivo também. Valeu, boa sorte para vocês. Obrigado, Deus abençoe. Tamo junto. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre os adolescentes. Um alerta, né, aos pais. Adolescentes têm driblado, gente. Sabe aquelas barreiras de controle quando você tem o celular e você coloca para que você possa monitorar? Pois é, isso está acontecendo, principalmente o uso das redes sociais. Né? Até perfil novo eles estão criando para escapar dessa vigilância online. Eles são rápidos, nativos digitais e, claro, conectados. Eu gosto de ver miniaturas e também gosto de ver vídeos de cosplay, de arte. O Renan, de 13 anos, não tem celular.
mas tem redes sociais. Dentro do meu Instagram, do aplicativo que tem no meu celular, eu consegui colocar a minha conta, e aí quando ele quis criar uma conta, a gente colocou a dele também. Para acompanhar, vigiar a vida dos filhos na internet, muitos pais ativam aplicativos específicos ou então funções disponibilizadas nas próprias páginas das crianças e adolescentes. A vigilância aumenta, as tentativas de burlar também, viu? Um levantamento feito pela Sala Digital da Band em parceria com o Google mostrou que temas, por exemplo, pesquisados, como desativar o controle dos pais, como tirar o controle dos pais do celular, cresceram até 950% em 5 anos. Por trás destes números, um alerta. Não dá para confiar apenas nas ferramentas de controle. Todos esses sistemas são fantásticos, mas eles têm limitação, tá? Tem coisa que ele não vai capturar. E as crianças sabem disso e vão se aproveitar, tá? Em uma das redes sociais, por exemplo, é possível adicionar perfis diferentes, trocando apenas o endereço de e-mail. Dessa forma, os pais não têm acesso ao conteúdo dessa conta. São perfis privados que viraram tendências entre os adolescentes, usados geralmente para publicações mais reservadas em grupos pequenos. Por isso, especialistas alertam, mais importante do que as ferramentas de controle é a relação com seu filho, né? Ele saber que ele pode confiar em você, ele ser orientado, né? O que ele pode, o que ele não pode fazer, porque ele pode ter mais de um perfil, né? Tem perfis que são mais abertos, tem perfil que ele gosta de postar o dia a dia e tal, mas ele precisa saber o que ele vai postar e com quem ele vai falar, né? Então, assim, mais do que qualquer controle, eu acho que é uma questão anterior. A Carolina sabe disso. A gente sempre fala, ó, Renan, joga aberto com a gente, né? Sempre fala a verdade. Se tiver interesse de fazer alguma coisa, mãe, queria postar isso, eu queria mexer nisso. Fala com a gente, conversa. E ele sabe que é importante essa comunicação. Tem que ser moderado porque a gente tá num mundo que tem muita maldade, muitas pessoas que pensam de um jeito ruim. A gente tem que ficar atento, né? Porque eles realmente estão espertos. Vamos mostrar a sua participação aqui no Falando Nisso, hoje com um tema importantíssimo. A gente está falando sobre a Semana de Meio Ambiente e o nosso convidado é o Fabiano Porto, que é mestre em Biodiversidade e Sustentabilidade. Na tela, para a gente dar sequência à nossa conversa, falando sobre o que é reciclado e o que não é reciclado. A gente está mostrando aqui algumas coisas que são recicladas. Opa, colocaram as perguntas? E aí, produção, vamos decidir? Vamos para os recicláveis e não recicláveis? Ou vamos mostrar as perguntas? Isso. Vamos lá, então. Olha só, recicláveis, jornal, revista, rascunho, caixas, sulfite e cartolina. Eu queria colocar aqui um item que não está e que às vezes a gente esquece, a questão do óleo. O óleo de cozinha também pode ser reaproveitado, né, Fabiana? Sim. Por sinal, o óleo é uma das coisas que mais destrói o meio ambiente. Então, a gente tem sim que separar num potinho e depois destinar. Perfeito. Deixa eu passar aqui para frente, para colocando os outros aqui. Então, o plástico que a gente viu. Os vidros. Olha que interessante. Recicláveis. Garrafas, potes, frascos, cacos. Espelho, gente, entra no não reciclável. Quando eu vi, fiquei chocado. Inclusive, lâmpadas e cerâmicas também. O importante é a gente trazer a palavra reutilizar aqui, né, Fabiana? Isso, exato. Dá para muitas coisas, para cerâmica, por exemplo, você pode reintroduzir no processo artesanal, de alguma forma, produzir um ladrilho, alguma coisa assim, né? E agora a gente vai para a família dos metais. Na tela, por favor, o que não é reciclável, gente. Tá aí, ó, grampos, clipes, inseticidas, aquele frasco, né, que acaba ficando ali, esponja de aço e também o verniz. Do outro lado, a gente tem os recicláveis. Interessante a gente falar da esponja de aço que a gente usa tanto, né, Demais, gente? Ficar acumulando isso quanto tempo, né? E aqui trazendo outros diversos, né? Aí aqui a gente tem o óleo de cozinha, como a Agda comentou aqui com a gente, que é importante a gente lembrar que é reciclável, tem que guardar esse óleo, tá, gente? E o não reciclável, pilhas, seringas, absorventes. Fala da pilha, que muitas vezes a pessoa pensa assim, é tão pequenininha, posso jogar em qualquer lixo. Isso é muito arriscado, né? Muito absurdo, e especialmente também os equipamentos eletrônicos, né, que entra junto nesse contexto. Pilha libera metal pesado, destrói realmente o meio ambiente de outras formas. Então, tudo que é eletrônico, tudo que é bateria, você tem que separar e levar para pontos especiais. Aqui na cidade de São José, em várias cidades do Vale, a gente tem os PEVs, né? Os pontos de entrega voluntários. Então, pode ser um bom lugar. Nossa, e tem muitos, na cidade toda. Só você procurar ali no seu bairro, que com certeza você vai exatamente no local correto, né? Para poder fazer o descarte. Vamos às participações? Na tela, por favor, quem mandou uma foto também foi a Rosilene. Que legal, Rosilene. Boa tarde, amigos. Aqui é o
plástico. Que chique. Ah lá, separando, né, o que é reciclado. Parabéns. Obrigada, Vamos tentar ver o Rosilene. máximo possível. Aqui em casa reciclamos tudo, até a hora de cozinha. Márcia, parabéns e obrigado pela participação. Vamos então ver a foto que a Tânia mandou de São José. Mora em condomínio há 3 anos e aqui é a regra descer os lixos separados para lixeira. Que legal. Porém, esse hábito eu já tenho desde sempre. Infelizmente, aqui no condomínio tem moradores que não cumprem as regras da separação do lixo. Infelizmente. O importante é que você está fazendo a sua parte, dormindo tranquila. Parabéns, Tânia. Um beijo para você. Olha só, a Edna aqui de São José. Sim, eu separo. Parabéns, Edna. A gente fica feliz com isso, viu? Vamos a mais participações. Sueli, sim, eu separo. Eu colocava para as pessoas que precisavam, mas parei porque tem gente que espalha pela rua. Tira a oportunidade de quem pega a reciclagem para vender. É, porque tem gente que faz isso mesmo, né? O importante é você saber o horário certinho que passa, então, o caminhão. E se tiver alguém de confiança para ajudar, ajuda sim, viu, Sueli? Obrigado pela participação. A Selma também. Eu separo, porém, aqui no meu bairro não passa mais coleta seletiva. Manda o bairro pra gente colocar pro nosso jornalismo, tá bom? Fabiano, muito obrigado por vir ao programa. Muita participação, muita gente participando, a gente fica muito feliz. É um assunto necessário, volte mais vezes, meu amigo. Muito obrigado, agradeço pelo convite, parabéns pelo programa. E a todos que estão em casa, agradeço também pela presença. Pode voltar, com certeza, a gente adorou a sua participação. Obrigado. E agora a gente aproveita para dar aquele presente legal que a gente gosta de presentear você que está aqui assistindo Falando Nisso, um par de convites para o Cinemark, vai para a Lia. Parabéns, viu, querida? Já já a gente entra em contato com você pelo WhatsApp mesmo. Perfeito. Amanhã a gente tem um assunto interessante no programa e necessário, na verdade, que a gente sempre traz aqui. Vamos assistir. Olá, sou Ricardo Macoto, paisagista e construtor de piscinas naturais. No dia 4 de junho, estarei no programa Falando Nisso, da TV Band, conversando com vocês sobre paisagismo e tudo que envolve esse universo. Até lá! Gente, vai ser um programa muito legal. A gente já está vibrando aqui porque é algo diferente que a gente gosta de trazer sempre para você, viu? Um beijo no seu coração. Como cuidar das plantas em casa. Vai ser muito legal. Já manda a foto da planta que a gente mostra. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.